Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui, tentando compartilhar um pouquinho das coisas que aprendemos com o ensinamento da doutrina espírita. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devaneiro e faço parte do grupo de voluntários da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magno Caro, no número 1370, no bairro do Campo Grande. Também é possível saber das nossas atividades, tudo que a casa desenvolve, dos seus grupos de estudo, das suas áreas sociais, por meio do nosso site www.caminheirosdoamor.org.br. Então, que Deus nos ampare, rogando ao Pai de infinita bondade, que espalhe por todos os cantos, por todos os lares, a paz, a harmonia, a compreensão e o amor. Lembrando mais uma vez também a importância do Evangelho no lar, que possamos trazer Jesus para dentro dos nossos lares, junto ali aos nossos amigos, familiares, todos aqueles que compõem a nossa família ou estão dentro dos nossos lares, que possamos ali aprender um pouquinho com o ensinamento de Jesus, conversarmos um pouquinho, passarmos um entendimento, esclarecermos algumas dúvidas. Então, que Deus permita que a gente consiga fazer isso com muita harmonia, com muita tranquilidade. Bom, hoje nós iremos, então, falar das questões da 558 até a 561 do Livro dos Espíritos, falando ali do capítulo 10 do livro 2º, que compõe ali o Livro dos Espíritos. E vamos falar, então, hoje, entrando nesse capítulo 10, sobre as ocupações e missões dos Espíritos. E aí, nós, então, vamos buscar nessas questões saber, junto com Kardec, se além da nossa busca por melhorar-se, por evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente, se há outras ocupações que nós desenvolvemos. Então, Kardec, na questão 558, vai perguntar para a espiritualidade. Diz assim ele: os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento, do seu melhoramento pessoal? E aí eles respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. Então é importante a gente entender que aquela ideia que nós tínhamos de céu, dos espíritos puros, que eles vão então para algum lugar lá, ficar na ociosidade, ficar lá sem ter nenhuma ocupação, num descanso total, ela é equivocada. Até porque não dá para você viver a eternidade de forma ociosa. E Deus, na sua infinita bondade, está aí sempre trabalhando e expandindo o universo. Está sempre fazendo com que outros ambientes de morada para espíritos recém-chegados, recém-criados, também desenvolverem, como nós fazemos aqui na Terra, o seu processo de evolução. Mas para que isso aconteça, então, esses espíritos mais evoluídos, que a espiritualidade passa para Kardec sobre o papel daqueles espíritos que já estão mais evoluídos, que já estão ali à beira da perfeição e que assumem papéis, como o Cristo perante a Terra, de conduzir um grupo de espíritos ao desenvolvimento, não só na condição intelectual, como na condição moral, que trabalham desde o princípio, desde a formação dos mundos, a formação das galáxias, enfim, todos eles trabalhando para o progresso do universo.
Então, os espíritos, eles não vão ficar ali, né, sem fazer nada. E é importante a gente buscar também aqui no livro Céu e Inferno, né, falando ali na sua primeira parte, no capítulo 3, onde se fala do céu, né, eles, no item 12 aqui desse capítulo 3, Kardec traz aqui para a gente, né? A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, né, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Né? A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre da fadiga. Né? A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo aborrecimento, né, proveniente da relação com os maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Então é importante a gente entender, porque a gente fica muitas vezes, né, com essa visão limitada da vida corpórea, e a gente então pensa que, né, quando colocamos no nosso dia a dia essa questão do trabalho, né, colocamos ele como algo que é penoso, né, como algo que vai tirar de nós as nossas energias, tirar de nós tempo que a gente poderia estar se divertindo, fazendo algo, né, que pudesse nos trazer ali momentos de êxtase, momentos ali de alegrias, mas só que quando nós estamos na visão espiritual, né, essa condição, como ele traz na resposta, a fadiga corpórea, ela não existe. E o espírito, já mais evoluído, mais, né, com capacidade de compreender os desígnios de Deus, ele vê nesse trabalho justamente o seu momento de felicidade, né, que era o que nós deveríamos fazer aqui na Terra. Né? Ao invés de nós usarmos essa palavra trabalho como algo penoso, né, como a gente usa muitas vezes, fulano está dando trabalho para o ciclano, né? Então, ou seja, aquela pessoa está levando dificuldade ao outro, né? Então, a gente coloca o trabalho como uma forma penosa. Para o espírito mais evoluído, o trabalho é uma oportunidade de crescer, né? É uma oportunidade de fazer parte de toda essa grandiosidade que é a obra divina. Então, ele faz isso com amor, né? Ele não fica ali sendo penoso por ter que dedicar o seu tempo a essa condição de trabalhar. Ele fica pensando, né, no quanto isso vai ser benéfico. Imaginemos, né, a satisfação de Jesus construindo a nossa morada, né, saber ali que alguns bilhões de espíritos foram colocados, né, sob sua responsabilidade para que ele pudesse permitir que esses espíritos alcançassem a plenitude, né, se transformassem um dia num ser de luz como ele. Então essa é a satisfação, em ajudar o seu irmão, né? E aqui nós deveríamos trabalhar também da mesma forma, né? Compreendendo que nós deveríamos trabalhar pelo todo. É que aqui na Terra, alguns espíritos encarnados, eles trabalham com um pensamento egoísta, querendo tirar vantagem de todas as coisas para si, né? E não ofertando nada para o seu irmão. Não pensa no trabalho, no resultado do seu trabalho, como uma forma coletiva, né, de ganho, ou como uma forma de levar ao outro uma satisfação. Então fica sempre aquele pensamento mesquinho, né? Sempre aquela coisa do eu quero tudo, eu quero levar a vantagem, né? Eu quero ser o maior beneficiado e o meu irmão não há de conseguir nada. E aí, então, no final, acabamos todos
perdendo, né? Porque a gente acaba fomentando, ou seja, a gente acaba alimentando esse pensamento egoísta e a gente não consegue fazer com que a paz reine aqui na Terra. Estamos trabalhando para tanto, né? Mais uma vez no sentido de trabalho satisfatório, trabalho que traz alegria, que traz felicidade, porque todo esse empenho, né, que os espíritos dedicam à condição da evolução da Terra, né, terá como resultado ali a condição de passarmos para a regeneração, vivermos numa condição de mais harmonia, mais serenidade, até que o reino dos céus, ou seja, o equilíbrio, né, do mundo espiritual mais evoluído, esteja presente aqui na Terra, né? Aí, na questão, então, 559, Kardec, então, pergunta a espiritualidade, né? Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo, né? E aí, então, aqui eles vão respondendo a Kardec, né? Todos têm deveres a cumprir, né? O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto, né? Colocando aqui para a gente, né, uma alusão, um comparativo, né, como se nós estivéssemos ali construindo um edifício, e ele nasce primeiro do desenho, né, de um arquiteto, de um engenheiro, que, olhando ali o espaço que tem à sua disposição, né, vê nas suas medidas e no seu conhecimento que poderia ser construído ali, né? Então, nasce da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, né, um desenho para que se projete ali uma construção. Só que aqueles que vão fazer esse desenho virar realidade também têm o seu valor, né? Então, assim sendo, nenhum espírito, né, em qualquer uma das escalas, está livre de contribuir para, né, todo esse trabalho da obra divina. Então, vamos colocar aqui, né, se nós olharmos a função das escalas, espíritos, ou mesmo dos espíritos que são recém-criados, né, que nós vamos compreendendo ali, como já foi trazido por Leon Denis, né, esses estágios nos reinos mineral, vegetal, animal, né, até atingirmos a condição nominal, cada um ali, né, dentro da sua cadeia, né, dentro do seu estágio ali de desenvolvimento, trabalha para algo de um todo. E se nós observarmos aqui do lado material, né, espíritos encarnados, também, mesmo com as nossas imperfeições, a gente colabora com o processo, né, de evolução. Nós temos aqui uma utilidade. Então, como se falou do engenheiro, como se falou do pedreiro, né, mas nós temos ali, né, o pai de família que vai ali construir o seu lar e educar os seus filhos ou aqueles que estiverem sob a sua responsabilidade, viver harmoniosamente, né, com o seu companheiro, sua companheira, né, fazer com que dali tenham frutos, né, o professor, então o espírito que veio para viver, né, esse desafio de ensinar, ou essa missão, né, de ensinar, compartilhar o conhecimento em todas as áreas, né, da química, física, biologia, das ciências sociais, enfim, né, de qualquer segmento que seja, vem ali com a sua disposição para poder trabalhar, auxiliando os outros irmãos a também crescerem, né? Se nós olharmos os líderes das nações, né, os governantes, seja de um município, seja de um estado, seja de um país, né, ou seja de uma instituição, né, que tenha ali poderes sobre toda a condição internacional, né, como a ONU. Então, todos eles que estão exercendo alguma responsabilidade, né, perante a sociedade para servir de exemplo ou tomar decisões, estão ali contribuindo para o desenvolvimento do planeta Terra. Então, desde aquele que executa
a atividade que aos olhos, né, das pessoas possa ser a mais insignificante, tanto para aquele que aos olhos das pessoas possa ser a mais nobre, mas todos eles têm um papel fundamental, né, naquilo que precisa para a Terra se desenvolver, né, tanto moralmente quanto intelectualmente, porque nós vamos ver pessoas que vão trabalhar para essa condição do desenvolvimento moral também, né, dos seres, que vão passar para elas valores que são alinhados com o pensamento de Jesus, né? Então todos nós estamos sempre ali buscando trazer alguma contribuição para a nossa caminhada aqui na Terra. Nenhum espírito destinado à evolução na Terra não foi criado para não ser nada. Às vezes as pessoas elas se menosprezam, né? Elas não se valorizam da forma adequada, mas se nós pararmos para analisar, o fato de existirmos, o fato de reencarnarmos, é porque já nos propusemos alguma coisa. E além de cuidar da nossa evolução, nós estamos interagindo com outros seres. Cada um veio para esta encarnação com a liberdade de acessar conhecimentos intelectuais das últimas encarnações que vão ajudá-lo a desenvolver, né, as tarefas dessa. Pode estar ligado às artes, né, ser um pintor de grandes obras, ou até mesmo um pintor que vá passar o seu conhecimento para outras pessoas, né? Então, é importante nós entendermos que nesta escala de trabalhadores, todos nós estamos aqui com um objetivo, além da nossa evolução moral, também contribuir com as tarefas. Não vamos esquecer este importante alerta. Você não está aqui na Terra, eu não estou aqui na Terra, simplesmente para viver na ociosidade, ficar sem fazer nada, né? Ficar um dia inteiro encostado, sem nada produzir, sem nada trazer de bom, né? Não só para si, mas para as outras pessoas. Então, todos nós vamos colaborar com alguma coisa. E aí é importante a gente entender para que a gente não se perca na desilusão, né? Às vezes nós ficamos ali achando que Deus não gosta de nós, que Deus nos esqueceu, porque muitas vezes no trabalho do desenvolvimento, né, às vezes algumas coisas são mais difíceis, né? Como eu trouxe a espiritualidade na resposta, né? Nós do lado de cá, encarnados, vivemos a fadiga, né, do corpo físico, né? Nós vivemos aí as influências sobre os prazeres da terra, né? Sobre as coisas que o espírito muitas vezes vai buscar para sentir prazeres com as coisas materiais. A gente está mais sujeito a essas interferências, né, do meio onde nós estamos com relação à nossa caminhada. Mas nós, se nos colocarmos firmes, né, junto com Deus, com certeza a gente vai conseguir transpor. E mais uma vez, precisamos lembrar que nós temos que colocar essa nossa tarefa da nossa encarnação não como algo que é penoso, mas sim como algo que precisa ser executado com amor. Uma tarefa que nos foi dada para que nós executemos ela com amor, o mesmo amor ensinado por Jesus. Que a gente tenha satisfação todos os dias ao voltar para o corpo físico, né, a nos levantarmos dos nossos aposentos, que a gente coloque em nós a certeza de que nós fazemos parte de uma obra maior, né, que está muito além somente dos nossos interesses, que está na condição do interesse divino. Então nós temos que contribuir com o nosso quinhão, com a nossa parte, né? Bom, na outra questão aqui que Kardec traz, então, na 560, ele pergunta a espiritualidade. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? E aí eles respondem:
Vale dizer que todos temos de habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar e etc. Né? Então, nós, como espíritos em processo de evolução, iremos passar por várias experiências, por várias coisas. Por quê? O espírito ele não pode atingir a plenitude, conhecer todos os desafios, se ele seguir por uma trilha só. Ou seja, se todas as encarnações eu quiser ser, como o exemplo citado, um professor, como que eu vou aprender um dia a conduzir uma nação? Como que eu vou aprender um dia a construir um edifício, construir uma casa? Como que eu vou poder advogar, defender a uma pessoa? Como, enfim, que eu vou executar todas as coisas ou outras coisas? Como que eu vou ajudar? Vamos supor que nós sejamos missionários para ajudar outros irmãos numa outra esfera, num outro mundo. Como que eu posso conduzir um irmão para uma tarefa se eu não sei como é essa tarefa? Então, entre a condição da ignorância que nós somos criados, ou seja, sem conhecimento, até o conhecimento pleno, eu preciso entender que eu preciso passar por várias experiências. Eu preciso conhecer várias coisas. Jesus mesmo usando o exemplo de Jesus, sendo um espírito evoluído, ele precisava saber de todas as coisas para coordenar a construção do planeta Terra. Porque se nós observarmos, Jesus, no momento em que se reuniu ali com os seus companheiros para poder construir toda essa nossa morada, ele já deixou aqui todas as coisas que nós precisaríamos para, desde o momento em que começássemos a encarnar e reencarnar aqui, até o momento em que saíssemos numa condição mais evoluída, que nós tivéssemos aqui à nossa disposição tudo que de material fosse necessário para a nossa evolução. Então, se nós olharmos desde o nosso tempo primitivo até os dias de hoje, todas essas construções, todos os bens materiais que surgiram, estavam já na condição da construção do planeta Terra. Então, vários elementos que foram retirados do centro da Terra, ou debaixo do solo, para poder atender às necessidades. Então, os combustíveis fósseis, os minerais, toda essa energia que precisam as plantas para darem os seus frutos, para o cultivo, a condição da água, do oxigênio, enfim, todos os outros gases que compõem ali a nossa vasta estrutura da natureza, todos eles foram pensados e definidos já antes do planeta Terra concluir todo o seu processo de estado onde pudéssemos habitar nele. Ou seja, Jesus já conseguiu construir com todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução, ou todos os elementos necessários para a nossa evolução. Então, nós vamos passar por diversos caminhos para poder aprendermos. Então, o espírito não atinge a perfeição trilhando uma só vez. Não tem como o espírito, em uma encarnação, se dizer lá pleno, evoluído. Não tem como o espírito alegar esse tipo de condição. Então, é necessário que a gente consiga
aprender de tudo um pouco, para que a gente possa servir as grandes, né, obras no futuro. Né? Então, aqui na questão 561, eu também vai perguntar. Então, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertence às mesmas atribuições de certas classes. Ele falou, todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirirem de maneira penosa. Né? E aí Kardec complementa aqui com um comentário, dizendo assim, da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Né? Então, aquilo que nós estávamos falando. Né? É importante que para a gente ser ali, né, um bom desenhista, a gente aprenda, né, qual é o melhor lápis a usar, qual é a melhor tinta, qual é o melhor pincel. Né? Então a gente precisa entender como que eles são construídos, por que eles são melhores para determinadas coisas. Então é necessário que eu tenha um aprendizado antes que eu comece a fazer os primeiros rabiscos antes de construir, né, a obra-prima, mas é necessário que eu faça os rabiscos no primeiro, que eu comece ali com pequenos traços até conseguir construir toda uma arte completa. Então, nós temos que observar, nós como espírito, além de cuidarmos, né, do nosso processo de evolução moral, nós fazemos parte de toda essa engrenagem que é a obra divina. Nós estamos aqui com vários propósitos. Se nós observarmos na nossa vida, todos nós estamos trabalhando para o bem de todos. Por isso é que a espiritualidade chama muito a humanidade para a condição da harmonia, do respeito ao próximo. Né? Quando Jesus nos fala para fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, é por quê? Porque tanto nós quanto eles ou quanto os outros fazemos parte de uma engrenagem só. Somos irmãos trabalhando para a evolução de todos. Então, se nós estamos ali com a nossa família, quando nós educamos os nossos filhos para respeitar as outras pessoas, nós não estamos fazendo só por nós e pelos nossos filhos, nós estamos fazendo pelos outros, que por consequência voltará para nós. Porque se nós educarmos, né, um filho para respeitar, né, o seu irmão, então quando nós atingirmos uma idade mais madura, mais avançada, ou a velhice, como alguns gostam de chamar, né, esse filho vai nos amparar, porque nós estaremos ali com as nossas capacidades intelectuais, às vezes, limitadas, a nossa capacidade motora, né? Então, se eu trabalhar com ele para despertar a consciência, né, torná-lo um cidadão de bem, torná-lo, a minha filha, né, uma cidadã de bem, isso vai se reverter para todos. Então, não é só para mim que eu estou trabalhando na educação dos meus filhos e na condição, né, ou dos filhos, ou daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né, os filhos de coração, ou aqueles que se agregam à nossa família e a gente tem a responsabilidade de conduzi-los. Então, quando nós fazemos isso pensando no todo, né, a gente então vai perceber que tudo ficará melhor. Mesmo nessa condição, quando dirigirmos uma nação, que tenhamos uma condição de compreender o que devemos fazer para o bem-estar do outro, não só para o nosso. Se estiver na condição de direcionar ou dirigir uma empresa, que pense no bem-estar de todos, não só na sua lucratividade, porque todos irão trabalhar com mais alegria, com mais felicidade, com mais empenho, né? Que possamos fazer todos entenderem que o trabalho não é algo penoso, né? Que o trabalho não é algo que vai só castigar o ser, mas ele será algo que trará benefício. Né? Num primeiro momento, alguns de nós possamos enxergar isso somente como algo que seja uma troca, né, para eu tirar benefício de alguma forma, mas no final, com a maturidade, a gente vai entendendo
que trabalhar para o todo, né, traz uma felicidade para nós, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi, né, sobre os ensinamentos de hoje, sobre essas condições das nossas ocupações com espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados, e as ocupações que serão dadas, né, em cada uma das escalas em que nós nos encontramos. Nós precisamos entender, como disse Jesus, se nós formos fiéis nas pequenas tarefas, com certeza seremos nas grandes tarefas. Então, Deus, reconhecendo a nossa dedicação, o nosso empenho nas pequenas coisas que Ele nos dá, com certeza nós iremos alcançar o direito, né, ou a condição de sermos ali também trabalhadores para as grandes obras. Ok? Então, que Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.